ao nosso programa Conexões Raras, hoje com um tema muito especial, Teste do Pezinho. Aproveitando a data de 6 de junho, que é o Dia Mundial do Teste do Pezinho, a Associação Brasileira de Doenças Genéticas, ACDG, realiza este evento para reforçar a toda a sociedade a relevância desse exame. Convidamos a doutora Helena Pimentel e a doutora Erlane Marques para participarem de mais um episódio do programa Conexões Raras. Agradecemos aos nossos patrocinadores, Sanofi e Biomarin, por contribuírem ativamente com ações tão importantes para a nossa causa. Vamos assistir agora ao nosso vídeo Teste do Pezinho. No dia 6 de junho, o Brasil comemora o Dia Nacional do Teste do Pezinho, um exame tão importante para a nossa população de recém-nascidos. Ele é importante porque ele é capaz de diagnosticar doenças muito graves antes da manifestação clínica. São elas a fenilcetonúria, o hipotireoidismo congênito, a doença falciforme e as outras hemoglobinopatias, a fibrose cística, a deficiência de biotinidase e a hiperplasia adrenal congênita. O teste do pezinho ele é um teste oferecido gratuitamente em toda a rede do SUS, idealmente até o 5º dia de vida. É um exame simples, é um furinho no calcanhar do bebê, por isso ele é chamado de teste do pezinho, quase indolor, praticamente indolor e muito fácil de ser realizado. Todos os bebês recém-nascidos passam por um processo de triagem neonatal, uma avaliação geral feita por meio de exames para identificar a existência de doenças ou a tendência ao desenvolvimento de problemas de saúde. O diagnóstico precoce é uma forma de prevenir tais problemas, pois permite que os pais e os profissionais de saúde iniciem os tratamentos necessários para evitar o agravamento de algumas condições no futuro, promovendo mais qualidade de vida para a criança. Um dos exames da triagem neonatal é o teste do pezinho, que até o início desse ano era aplicado para identificar ou descartar a existência de 6 doenças. Agora, por meio de uma mudança na legislação federal, ele foi ampliado, possibilitando a identificação de mais de 50 problemas de saúde e enfermidades. Iniciamos agora as apresentações das nossas convidadas de mais uma edição do programa Conexões Raras. Começando com a doutora Helena Pimentel, médica pela Universidade Federal da Bahia, especialização em genética na Unicamp em 1994, médica geneticista concursada do Estado da Bahia em 1989, responsável pelo serviço de triagem neonatal da Paz Salvador, no estado da Bahia. E também especialista pela Sociedade Brasileira de Genética Médica. Seja bem-vinda, doutora Helena. Que prazer ter a senhora conosco. Boa tarde. Eu que tenho que logo de início já agradecer, né? Eu acho essa iniciativa de vocês, dessa associação do Ceará, nossos vizinhos, né? Eu estou aqui na Bahia. Quero agradecer a você, Ana, agradecer a Erlane, que eu sei que, de qualquer forma, com certeza a Erlane está aí, né, envolvida com tudo isso. E estou aqui à disposição para a gente poder bater um papo. Eu vou fazer, na hora que eu começar a falar, eu vou fazer um pouquinho algumas observações sobre o que você falou. Mas aí é bom que já me dá tema ali para eu começar a falar. Perfeito, doutora. E agora, para completar e abrilhantar o nosso quadro de convidadas, chamamos a doutora Erlane Marques, ela que é mentora e fundadora da ACDG Brasil, graduada em Medicina pela Universidade Federal do Ceará em 1989, mestrado em Medicina Pediatria pela Universidade de São Paulo em 1997,
e doutorado em Ciências da Saúde pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte em 2014. Membro titular da Sociedade Brasileira de Pediatria e Sociedade Brasileira de Genética Médica. Atualmente, médica neonatologista do Hospital Geral César Caos, em Fortaleza, e geneticista do Hospital Infantil Albert Sabin, do Governo do Estado do Ceará. Além de professora de Genética Médica e Pediatria da Faculdade de Medicina Unicristos e diretora do Instituto de Pesquisa, Ensino e Extensão em Ciências da Saúde e neonatologista do Hospital Geral de Fortaleza. Seja bem-vinda, doutora Erlane. Muito obrigada por sua presença conosco. Moderando essa conversa estarei eu, Ana Benício, professora universitária, fundadora e diretora executiva da Album 3 de Inteligência Criativa, idealizadora desse projeto, juntamente a doutora Mônica Deraldo e toda a equipe ACDG, a qual agradecemos a honra de fazer parte desse movimento de transformação do ecossistema de apoio a doenças raras no Brasil. Vamos ao início do nosso debate. A primeira pergunta vai para a doutora Helena. Qual a relação, doutora, entre triagem neonatal e doenças raras? Na verdade, como vocês estão, o nome do projeto, né, é Conexões Raras. Então, eu imaginei, quando vocês colocaram o teste do pezinho, é justamente para a gente poder explicar um pouco a relação entre o teste do pezinho e doenças raras, que são coisas diferentes, né? A triagem neonatal, como você mesma disse, Ana, é uma coisa que começa com o exame de sangue, especificamente no SUS, para fazer a identificação de 6 doenças. O que é que tem de encontro disso? É que algumas doenças genéticas, né, como fenilcetonúria, hiperplasia de suprarrenal, biotinidase, fibrose cística, são doenças raras. Na verdade, são doenças genéticas cuja incidência delas é relativamente baixa, abaixo, né, são menos do que o que está descrito como o que diríamos que é uma doença rara, que é em 1 para 2 mil recém-nascidos, né, 1 para 2 mil pessoas ter essa doença. Então, no caso, essas doenças que eu falei do teste do pezinho são raras. E a proposta, que aí que eu queria já fazer uma correção em cima do que você falou no início. Não houve uma ampliação da triagem ainda. O que houve foi um projeto de lei que foi aprovado, mas essa lei precisa passar para a execução da lei pelo Ministério da Saúde. Então, no SUS hoje, isso é importante, que às vezes as pessoas vão ouvir e vão dizer, já faz 50 doenças, né? Já faz um volume maior de doenças. Não, porque, na verdade, para passar a incluir doenças, é necessário que o Ministério incorpore essas doenças nos protocolos de tratamento e tenha verba, inclusive, para fazer com que os serviços apliquem, né, essas novas doenças, incorporem essas novas tecnologias. Então, pezinho e raras, às vezes as pessoas acham que confundem um pouco. Vai botar essa doença rara aqui no teste do pezinho, porque vai fazer o diagnóstico mais rápido. Mas nem todas as doenças são elegíveis ao teste do pezinho. Porque o teste do pezinho é para ser feito de doenças que você pode intervir, tratar precocemente, evitando as complicações da doença. Então, raras e pezinho tem um encontro, porque no teste do pezinho você pode identificar algumas doenças raras. Mesmo hoje, com 6 doenças, você consegue identificar várias doenças raras, várias delas são raras, e aí com isso você consegue fazer essa interseção. Então, tem uma ligação de um com o outro. Mas o processo de triagem neonatal biológica, que é o teste do pezinho, que é o colher o sangue do papel filtro, é completamente diferente do atendimento de pessoas com doenças raras de origem genética, porque eu, por exemplo, só atendo as raras de origem genética. Perfeito, doutora. E a segunda pergunta vai para a doutora Erlane. Doutora, a
A senhora acha que os estados cumprirão a lei que determina a ampliação do teste do pezinho? Bom, é como disse a Helena, a lei passou e ela dizia que do ano passado, desde quando passou até agora, nós teríamos até maio para concretizar a inclusão da primeira doença, que inclusive não é uma doença rara, porque a frequência dela é 1 para 1.000, não é 1 para 2.000. Então, é a toxoplasmose, uma doença já muito conhecida por vários pediatras, que o tratamento de excelência deve ser feito durante a gestação, mas às vezes a mãe não tem esse diagnóstico durante a gestação, a criança nasce com essa doença de forma inaparente ao pediatra, e depois, com o passar do tempo, a gente vai começando a ver as consequências. Às vezes, a criança nasce com problemas já neurológicos, tipo hidrocefalia, fica mais fácil fazer investigação, mas elas podem ser assintomáticas e a gente, com o passar do tempo, encontrar alterações no fundo de olho dessa criança, alterações oftalmológicas, inclusive, que podem levar à cegueira. O que a gente quer com o teste do pezinho é evitar deficiências. As doenças que estão até hoje incorporadas no teste do pezinho, elas são importantes porque elas evitam deficiências mentais, porque elas evitam a morte. Então, o grande objetivo com o teste do pezinho é que a gente evite essas deficiências. A gente tem um mundo cada vez mais com menos deficientes. Então, ainda no período neonatal, é possível tratar a toxoplasmose e evitar as consequências dessa doença. Mas ainda não houve incorporação em nenhum estado depois que a lei foi aprovada. Alguns estados já têm essa doença, porque já tinham antes da lei, não porque essa lei apareceu. Então, a única atividade diferente que a gente viu em relação à lei foi um projeto montado no Rio Grande do Sul. Mas dizer que realmente as doenças que houve a lei foi incorporada, elas não foram. E só serão se a sociedade civil cobrar que essa lei funcione. Senão a lei será uma lei morta. Como muitas a gente tem. O Brasil não tem os problemas que tem por falta de lei. A gente tem muitas leis. A gente não tem, são as leis sendo aplicadas e fiscalizadas se realmente está funcionando de forma adequada. Então, não adianta a doutora Erlane chegar no ministério e dizer: ei, cadê a toxoplasmose no teste do pezinho? Isso não resolve nada. Agora, se a sociedade, se as pessoas se juntarem e dizer: nós queremos que as crianças sejam testadas para toxoplasmose, é muito mais fácil disso acontecer. Então, a nossa população não está acostumada a reivindicar. Eles acham que eles não têm força e não têm voz. Então, a gente tem que se acostumar que o mundo mudou, a internet está aí, a internet dá voz às pessoas, mesmo sem sair de casa. Então, a sociedade tem que lembrar que já se passou 1 ano da lei e até agora nada aconteceu. Importantíssimo mesmo, né? Essa participação social. Por favor, Ana, vou só complementar um pouco, porque eu acho que, assim, como vocês estão discutindo justamente triagem neonatal com essa perspectiva, né? De novas doenças incorporadas. Na verdade, passou uma lei, só que a lei foi feita de uma forma muito simplória, onde incluiu as doenças por etapas, né? A toxoplasmose, inclusive, estava sendo programada antes da lei, como a própria Erlane falou, e não saiu. Nós, inclusive, trabalhamos com triagem, fomos convidados para discutir a toxoplasmose e tal, achando que ia sair, porque para sair precisa que o Ministério se organize e defina preço do exame, como vai ser o processo todo do SUS, né? Da gestão do SUS para aquela doença. Então, a lei saiu, uma lei seca, sem pensar no que é triagem. Que a triagem não é só fazer mais um exame. É como é que paga todo o processo da triagem, que é
a triagem, depois os exames para confirmar. E existem doenças que estão ali que são extremamente complexas, que nós, geneticistas, acabamos atendendo alguns pacientes já, inclusive com sintoma, que a gente seria ótimo já atender, por exemplo, um xarope de bordo já na triagem neonatal. Mas, para isso, é importante que todo mundo saiba que o Ministério precisa organizar isso, porque a lei veio antes desse processo de organização. Então, isso também é importante lembrar. Eu sabia, quer dizer, eu tinha uma intuição mesmo, por ter trabalhado no Ministério, não sou mais consultora do Ministério, depois eu mando direitinho alguns detalhes do currículo que ficaram desatualizados, mas, assim, o Ministério da Saúde é quem regulamenta isso, quem organiza. E, para isso, precisa de verba, e eu realmente não pensei que eles iam conseguir cumprir o prazo de 1 ano. Não achei, porque não é simples, é complexo. Agora, poderia, pelo menos, ter incluído a toxoplasmose, que ele já estava com essa programação antes mesmo da lei. Perfeito, doutora. Aproveitando já que a fala está com a senhora, eu pergunto qual a essência da triagem neonatal biológica, doutora Helena? É um pouco já até do que eu falei, só que aí eu vou falar um pouquinho mais. No filmezinho, né, que vocês mostraram, o vídeo, mostra bem a questão de que ali é aquela coleta, de preferência, 3º ou 5º dia. Então, na verdade, a primeira essência é a cobertura. É você tentar fazer o teste do pezinho em todos os recém-nascidos. A doutora vai faz no menino que tem algum problema? Não, é justamente o contrário. Faz em todos. Desses todos, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer como se fosse uma triagem mesmo, uma peneiragem. Em espanhol, eles falam que é como se fosse uma garimpagem. Esses pacientes que no exame aparece alteração, esses vão para o grupo que é como se fosse assim, agora vamos tentar confirmar. E faz a busca ativa dessas crianças, ou seja, localizar essas crianças para já iniciar ou um novo exame ou já uma consulta médica para confirmar ou não fazer outros exames para confirmar a doença. Então, a essência inicial do tratamento. A essência da triagem é a prevenção, como a Erlane disse, de uma forma bem clara. Então, no caso da toxo, né, que até ela falou de uma forma bem clara, como pediatra, assim, o que pode ser feito. O ideal é fazer esse diagnóstico na mulher grávida, mas, se não fez, fazer no neonatal, para que a gente possa intervir e evitar sequelas. Então, a base da triagem é a prevenção. Então, não adianta a gente pensar que todas as doenças têm que ir para a triagem, porque os médicos não conseguem pensar nas doenças raras. Não. A gente tem que trabalhar para que os médicos aprendam que uma suspeita de doença rara de origem genética deve ser encaminhada para o geneticista, para que o geneticista possa dar o diagnóstico e orientar a família. Então, a essência da triagem é essa, para ser bem objetivo, é prevenção de agravos à saúde daquela criança, que pode, inclusive, um dos agravos pode ser a própria morte, no caso de algumas doenças, mesmo dessa triagem com 6 exames do Ministério da Saúde. Perfeito, doutora. Doutora Erlane, que desafios enfrentaremos com a implantação da ampliação do teste do pezinho? Bom, eu acho que são vários. Tem que suspirar, né, Helena? Com certeza. Essa foi para pegar assim e dizer assim, ó, doutora Erlane aí vai... É um desafio, na verdade, muito grande mesmo, mas vá a fundo aí. Eu acho que os desafios são desde o começo. Por exemplo, quando fazer a coleta? Então, para algumas doenças que já estão nessa nova ampliação, fazer essa triagem com 5 dias, que é o que a gente está colocando de 3 a 5 dias, e receber esse exame depois de 10 dias de vida, já vai estar tarde. Então, algumas doenças, a manifestação neurológica vai acontecer antes de receber o teste do pezinho, se a gente não for rápido. Então, isso traz uma mudança
no pensamento das pessoas que estão envolvidas na triagem. Todas as pessoas envolvidas, a pessoa que colhe, a pessoa que encaminha para a coleta, a pessoa que pega aquela coleta, leva para o laboratório, o cara do laboratório que vai processar aquela coleta, a pessoa que digita o resultado, todo mundo tem que estar envolvido e sensibilizado, que quanto mais rápido, melhor. Essa é a porta de entrada. É assim, se não se resolver esse desafio, a gente vai estar gastando dinheiro com o teste do pezinho e continuar diagnosticando tarde. O segundo grande desafio é depois, como disse a Helena, que fez a triagem, confirmou a doença, cadê o tratamento? Então, esse tratamento tem que vir rápido, porque a gente vai estar trabalhando com doenças que comprometem o sistema nervoso. E o sistema nervoso, depois de lesado, não se regenera. Aquelas alterações que podem acontecer no cérebro podem ser irreversíveis. Então, isso é muito sério. Então, precisa ter a triagem, mas precisa ter o tratamento. Senão, a gente pula uma fogueira e cai na outra, que é triar e não ter como tratar. A terceira coisa é fazer isso onde? Então, alguns estados, como o Ceará, por exemplo, ele já tem o Ceará e a Bahia organizado para onde vão as crianças com alteração do teste do pezinho. Mas outros estados, que podem ter por aí até 100 geneticistas no SUS, quem vai fazer esse tratamento? Como é que vai ser isso? Essas crianças vão continuar nesse estado, vão trocar de estado para poder passar em consulta, fazer tratamento. Vai ser feito uma reciclagem, uma atualização desses médicos, e essa atualização vai ser suficiente para eles tratarem bem esses pacientes. Então, são outros problemas que nós temos dentro do nosso país, que é continental. Então, obviamente, alguns estados vão se beneficiar dessa lei mais do que outros. Porque hoje a gente já conhece os problemas do teste do pezinho com as doenças que nós temos, em que alguns estados têm problemas muito mais graves do que outros, imagina aumentando o rol dessas doenças, passando para doenças que são muito mais graves. Isso, na hora que o médico competente receber um resultado positivo, ele vai ficar de cabelo em pé e vai sair correndo feito um louco para tentar achar essa criança e começar a fazer as coisas logo, e pode ficar frustrado, e pode ficar com gastrite, e pode ficar decepcionado, mas, assim, são desafios, e a gente vai ter que lidar com eles. Então, é questão dos problemas irem aparecendo e a gente ir tentando resolver. Porque fica muito complicado eu dizer que esses desafios são suficientes para desistir de tudo. Desafios estão aí para a gente superar. Então, vamos tentar cada vez mais ter uma melhor qualidade do serviço que a gente trabalha, e no caso, eu trabalho no serviço do teste do pezinho, para poder orientar a população, que também não sabe nada dessas doenças, orientar os médicos, os gestores, as pessoas envolvidas, porque se essa educação em saúde não acontecer, não adianta só eu ter uma máquina para fazer um exame. Então, a gente precisa de tudo isso. Perfeito, doutora Elaine. Doutora Helena, qual comentário a senhora faria do Programa Nacional de Triagem Neonatal brasileiro comparado a outros países da América Latina? Ana, na verdade, assim, o Programa Nacional de Triagem Neonatal brasileiro, aí eu também vou falar de uma coisa que eu acabei participando, e a gente sabe, né, Hernani, quando a gente estava lá em 2001, visitei vários estados, fui ao Ceará para conhecer o serviço, um serviço maravilhoso do Ceará, né, desde lá de 2001, então, com certeza, espero que, com certeza, com todas as crises, continue sendo o serviço que é. O nosso programa em si, do ponto de vista
do que a gente fez na época, ainda algumas mudanças que aconteceram depois, porque o SUS mudou bastante de 2001 para cá. É um programa, não chega a ser perfeito no sentido de, é bem estruturado, como a Hernani falou, da questão do fluxo, do que é necessário, está lá tudo dito. Algumas coisas são de responsabilidade do Ministério da Saúde, outras de governo do Estado e de município, né? Então, com a descentralização da saúde, com a reorganização do SUS, todos os atores estão aí com sua responsabilidade desenhada. É excelente, mas, infelizmente, como disse a Hernani, eu diria que nos últimos 10 anos, algumas coisas começaram a ficar difíceis, porque quando nós fechamos o Brasil em relação aos serviços de referência e tal, estava rodando tudo bem, os serviços estavam fazendo quando foram credenciados. Aí depois, com as crises, com o aumento de dólar, que a maioria dos produtos relacionados à triagem são cotados em dólar, alguns estados, principalmente Norte e Nordeste, mas inclusive de Sul também, começaram a ter dificuldade em executar a triagem. Então, nós sabemos que existem estados brasileiros que praticamente não estão fazendo a triagem com o fluxo necessário, com os tempos necessários. Não tem dificuldade em fazer exames. Então, o desenho é muito bem feito. Assim, eu digo até por modéstia à parte, porque participamos e tentamos fazer de uma forma que fosse possível para todos os estados. Só que muitas coisas mudaram e isso não está hoje, se você me disser hoje, comparado com 2007, por exemplo, hoje está extremamente deficitário em alguns lugares. Na Bahia, graças a Deus, a gente está conseguindo executar bem o teste do pezinho, mas sempre com uma dificuldade hoje que é do ponto de vista de custo. Só para vocês terem ideia, uma outra luta que eu acho que aí a Hernani falou também muito bem é a questão dos valores pagos pelo Ministério da Saúde. O valor é o mesmo há mais de 15 anos. Então, a gente imagina que tudo relacionado com triagem aumentou e os estados não têm como bancar isso. Algumas vezes, alguns estados estão cobrindo essa diferença. Mas, às vezes, eles não conseguem, aí a triagem fica quebrada. Em relação ao mundo, na verdade, nós temos alguns países. As pessoas adoram comparar o Brasil com os Estados Unidos, né? Porque nos Estados Unidos, como não tem SUS, como não tem um sistema público que funciona como o nosso, então a triagem, na verdade, é feita por ou a pessoa pagando ou por convênios. Alguma população muito pequena tem alguma cobertura do Estado. Então, aí tem estados americanos que fazem um monte de exames, né, que oferecem, mas a maioria por instituições privadas, né? A própria pessoa paga ou o convênio que a pessoa tem. Na América Latina existem programas excelentes, como o do Chile. Mas, por exemplo, no México, né? Até a última notícia, eu não fui nesse congresso que teve agora de triagem neonatal na América Latina. Tem países do México, Colômbia, que só fazia hipotiroidismo de triagem. Então, o nosso programa ele é bastante avançado. Agora, claro, comparado com programas da Europa, da Inglaterra, mas aí todos eles, aí eu vou repetir, assim, eu acho que neste momento a lei saiu, mas o ideal não era ter saído uma lei, era ter um ministério, talvez chamar de novo novas pessoas para pensar essa ampliação já casada, né? É como você faz na sua casa, você quer ampliar. Você vai, preciso ampliar minha casa, mas eu não tenho condição de ampliar essa casa, o que é que eu preciso para ampliar? Fazer um planejamento para isso, e como disse a Hernani, fazer uma campanha em relação ao tempo da coleta, o envio da amostra, porque já para a triagem de hoje, a gente tem pacientes com hiperplasia suprarrenal, que quando a gente chama a família, a criança já morreu, porque chegou muito tarde. Então, precisa haver mais campanha, mais um trabalho, para que a gente tenha uma triagem que está desenhada de uma forma bastante razoável. Então, novas doenças deveriam cair naquele desenho, né, que já é básico, que a gente que trabalha com triagem sabe, acoplado a outras necessidades que, por exemplo, esses pacientes com novas doenças têm.
Então, nosso programa é muito bom, inclusive em vários congressos internacionais. Nós apresentamos, inclusive na época, o programa e foi extremamente elogiado. Ainda é, mas se a gente não atuar depois de crises financeiras, essa história da pandemia, agora a história de que o dólar está lá em cima. Então, todos os preços vão subindo e a gente aí fica com dificuldade de manter essa estrutura toda que não é barata para fazer triagem, não é só exame. Eu quero deixar bem claro. Ah, doutora, vamos incluir aqui essa doença, não tem problema, o Ministério paga o valor lá do exame e acabou. Não, porque não é só fazer o exame, exige uma estruturação muito grande. Mas o nosso programa é um programa, do ponto de vista de desenho, semelhante à maioria dos programas que existem no mundo, sendo que o que está faltando é a organização e financiamento disso, na minha avaliação. Perfeito, doutora Helena. E agora, voltando para a doutora Erlane. Doutora, o que pode ser feito para melhorar o Programa Nacional de Triagem Neonatal no Brasil? Bom, eu acho que uma coisa muito importante é a vontade política. Mas, além da vontade política, é o comprometimento da população. A população tem que dizer o que ela quer. Então, a nossa população tem que deixar de usar o médico para resolver seus problemas e confiar que, se unindo em associação, em passeata, na internet, eles podem conseguir, por ter muito mais pessoas solicitando ao político, ao ministério, que as coisas aconteçam, que aconteça o que a população achar que é importante. Médicos no Brasil, nós temos excelentes médicos. Treinamentos no Brasil, nós podemos pensar em treinamentos com esses médicos, que não são muitos especialistas, mas eles são de muito boa vontade, podem fazer treinamentos e multiplicar o número de pessoas que estão aptos a comandar esse teste do pezinho. Isso porque na triagem neonatal foi desenhado para que exista na triagem o pediatra como médico, a figura do pediatra, que é um médico que ele está presente em todos os estados. Na época que o teste do pezinho iniciou no Brasil, pelo SUS, não existia geneticista em todos os estados, mas indo para o estado do Ceará, hoje a gente tem um programa um pouquinho diferente do Ministério da Saúde, porque a gente tem um geneticista, que aí no caso sou eu, que eu cuido da fenilcetonúria e da deficiência de biotinidase, mas a gente tem um endocrinologista, que é o especialista, que também está lá citado no programa do Ministério, que cuida da fenilcetonúria e da hiperplasia congênita de suprarrenal, até porque já cuidavam dessas doenças que não eram diagnosticadas pelo teste do pezinho, chegavam de forma tardia. A gente tem o especialista, que é o pneumologista, que já cuidava da fibrose cística e que agora cuida dos casos também que são de fibrose cística do teste do pezinho. E o programa do Ministério não pede que seja pneumologista, mas nós resolvemos, por ter a oportunidade de utilizar esse profissional, utilizar no estado do Ceará, e nós temos os hematologistas que já faziam atendimento de hemoglobinopatias incorporado no programa do teste do pezinho. É óbvio que nem todos os estados vão ter esses especialistas, mas nós podemos ter essa oportunidade, não tinha como ficar estrangulando um único profissional, tendo os outros que poderiam ajudar com a expertise que já tinham anterior àquelas doenças serem incorporadas. E assim, já pretendemos fazer com a toxoplasmose, colocando o pessoal da infectologia pediátrica no seu ambulatório que já existe, para atender essas crianças.
Então, o Ceará, a Bahia, eu acredito que Recife também, são estados do Nordeste que estão mais na frente, comparando com outros estados que têm muito mais problemas no programa de triagem neonatal e têm utilizado a equipe mínima. Então, voltando à sua pergunta, se a gente conseguir sensibilizar os políticos, primeiro, os gestores, segundo, e a comunidade reivindicar o que eles querem para o teste do pezinho, eu acredito que nós temos grande chance de tudo funcionar muito bem. Mas é um desafio. São muitos, né? E olha que hoje a gente falou rapidinho só, porque o programa é curto, mas aqui daria, né, uma minissérie, né, televisionada. Vários capítulos. Vários episódios, né? É porque as pessoas não conhecem os bastidores do teste do pezinho. Eu acho até que é importante conhecer, para saber os problemas que a gente vive hoje. E não só assim, do teste do pezinho, que é uma questão bastante complexa, mas das políticas públicas em geral, né? A senhora tem falado bastante aí da importância da participação popular, né? De assumirmos o nosso papel enquanto sociedade civil organizada, né? E esse protagonismo muitas vezes se perde justamente, né, pelo desconhecimento, né, pela ignorância, né, desses bastidores que são tão importantes para que a gente possa, né, celebrar conquistas. Né? E no tocante ao ecossistema, né, de doenças genéticas e raras, né, faz toda a diferença essa organização, né, através de associações, né, de institutos, né, que de fato vão em busca desse conhecimento, né, se unem a partir, né, das causas que conseguem algum avanço, e assim o ecossistema como um todo vai crescendo, né, e amadurecendo. É importante também a gente saber que o Ministério da Saúde, ele tem o Programa Nacional de Triagem Neonatal, que ele sugere aos estados que tenha pelo menos esse fluxo mínimo, que é o que está na internet também, para que todas as pessoas possam ver. Então, vamos deixar de entrar só no Instagram e no Facebook e começar a olhar essas outras coisas que também estão lá publicadas. Mas os estados são livres para mexer no seu programa de teste do pezinho e colocar coisas que o Ministério não obriga a colocar. E assim, o programa de triagem neonatal de Brasília já é maior do que o que a gente tem. O da Bahia também já incorpora doenças que a gente não incorpora. Então, a sugestão é aquela que tem na lei. Mas os estados podem, inclusive, decidirem que quer que incorpore primeiro a doença X e depois a doença Y, e não do jeito que está lá na lei, que provavelmente o Ministério da Saúde vai ter que arregaçar as mangas para trabalhar com ela. Então, é importante a gente saber que cada estado pode trabalhar para melhorar o que eles têm. Na verdade, os estados aí, a Erlane lembrou bem, assim, isso é uma coisa que a gente não está muito acostumado no Brasil. Eu sempre espero, assim, porque o financiamento é do Ministério, mas é uma coisa, inclusive, aqui na nossa cidade, Salvador, que é quem nossa gestão é de Salvador, né, mas fazemos o estado todo. Seria muito interessante discutir, quer dizer, a gente hoje, né, Erlane, que também tem serviços de raras, que doença seria interessante colocar, já que a gente tem um serviço montado, que tem capacidade de atendimento dessas pessoas com alguma doença rara, metabólica. Então, realmente, o ideal é que essa discussão, você até falou uma coisa que é importante, num momento aqui na Bahia, tocar com a secretaria, que a própria secretaria teria condição de se dispor, tanto a secretaria municipal como o próprio estado, a ampliar isso de uma forma organizada e não só esperar que venha do Ministério, né? É muito complicado isso. E Erlane tocou no assunto que, assim, a gente tem a portaria, mas, assim, as pessoas, os colegas, enfermeiro,
Gente, às vezes eu dou uma aula e às vezes eu digo assim, olha, tem um linkzinho aqui que se você entrar, tá lá na página do Ministério, tá lá na página, tá lá numa aula, assistam, para se aprofundar, porque não dá em uma aula você falar sobre todas as doenças, falar profundamente, se aprofunde, né? E às vezes, eu estou há 20 anos, mais de 20 anos com triagem neonatal aqui na PAI, e às vezes eu percebo que tem colegas que assim, parece que eu estou falando que não sabe nem o que é o teste do pezinho, nem para que serve. Não só médico, como às vezes enfermeiro também. Então, assim, tem que saber. É só entrar, como diz Erlane. Eu, às vezes, digo até estudante, a residente, dê uma olhadinha, tá certo? Entre na internet para outra coisa, bote lá, triagem neonatal, em sites, obviamente, sérios. Né? Porque só falta aparecer algum site que diga que não precisa fazer teste do pezinho, sei lá por quê. Né? Então, sites sérios, o próprio Ministério da Saúde e de associações que são sérias e que têm informações sobre isso, entendeu? E sobre os serviços também. É importante. Agora, a Hernani colocou uma coisa muito grave, que é justamente a falta de vontade. A sensação que eu tenho é isso, falta de vontade. Esperamos que agora, acabou a pandemia, que alguma coisa aconteça, até mesmo em relação ao Ministério da Saúde. Eu sinto muito que o Ministério não queria, na verdade, que essa lei saísse dessa forma, mas saiu. Eles têm que começar a pegar as doenças e começar a estruturar e até depois dizer, não, essa doença aqui, fizemos um estudo, não vale a pena, mas assim, o que está posto é começar e pensar na triagem que está relativamente travada em muitos estados e ir lá e destravar. Isso é extremamente importante. Perfeito, doutoras. E infelizmente vamos chegando ao final desse debate, né, de mais um episódio de nossas Conexões Raras. E para você que acompanhou o nosso bate-papo e agora entende um pouco mais sobre o teste do pezinho, né, e todos os desafios aí, né, que o acompanham, que tal compartilhar essa conversa com toda a sua rede de contatos? Basta clicar no botão compartilhar, que fica aqui no canto inferior da tela, e levar essa informação para todos a sua rede de conexões. E agora seguimos fazendo um convite às nossas participantes, às nossas convidadas maravilhosas, para fazerem suas considerações finais, né, e deixarem uma mensagem para a nossa audiência. Doutora Helena, suas considerações finais. De novo, eu quero agradecer o convite. Eu acho que iniciativas, até gostei muito dessa iniciativa. Quero ver se eu descubro como fazer alguma coisa aqui na Bahia, né, em relação a isso. Agradecer a vocês a oportunidade de estar com a Erlane aqui, pelo menos no vídeo, falando de um assunto que eu trabalho há 26 anos na PAI, 26 não, 25 anos na PAI trabalhando com isso, né, com a área genética e com a triagem neonatal, que é apaixonante e que cada vez mais a gente quer fazer mais, melhorar mais, porque sabe do benefício para a nossa população do diagnóstico precoce e do tratamento dessas doenças. E, com certeza, eu vou querer divulgar esse material na PAI, em toda a rede que eu puder, para que a gente possa divulgar esse trabalho, inclusive, de vocês, que é bastante interessante. Gostei bastante. Muito obrigada, tá? Oh, maravilha. Nós que agradecemos, doutora. Inclusive, também por esse seu reforço aí na divulgação, né? No último evento que a senhora participou, até hoje foi um dos nossos recordes de audiência, né? Tinha lá um fã-clube acalorado no chat, né? Eu lembro, Outro dia eu falei o seguinte, gente, eu estou ficando famosa, mas não é, eu não quero eu ficar famosa. O que eu quero realmente é que as pessoas ouçam. É a sua mensagem, saiam com certeza. Essa mensagem, que isso é muito fácil de você se aprofundar e fazer, né, o necessário, com os contatos, inclusive, com a gente, e com certeza eu sei que Erlânia, como eu, né, a maioria do povo deve ter o telefone dela de contato para poder esclarecer, ou o e-mail, para ampliar essa rede de conhecimento, realmente. Perfeito, doutora. Muito obrigada. Né? E agora também as considerações finais da nossa maravilhosa doutora Erlane.
Bom, o que eu tenho a dizer é que eu sou uma pessoa otimista, eu sempre espero por melhorias, tenho visto melhorias com o passar do tempo aqui no nosso país em relação ao teste do pezinho, e eu convoco a todos a fazer cada um a sua parte para que a gente tenha um teste do pezinho mais efetivo possível. Porque é muito triste você ver uma criança com um retardo mental e saber que isso poderia ter sido evitado. Mortes evitáveis também são muito tristes. Então, eu acho que é importante a gente, ao máximo, evitar as consequências danosas e irreversíveis dessas doenças, que por coincidência são doenças raras e que, na verdade, a gente nunca sabe quem vai ser o próximo afetado. Então, a gente tem que se preocupar que pode aparecer na nossa família também. Então, teste do pezinho é importante. Vamos valorizar. Perfeito, doutora. E aqui a gente também não pode deixar de agradecer não somente a sua presença aqui, mas a sua participação em todo o ecossistema, né? Seja como médica, que a gente tem a oportunidade de ver de pertinho lá na CDG os seus atendimentos, né? Totalmente humanizados, envolvida mesmo com a história, com as trajetórias das famílias, como professora, né? De relatos aí dos seus alunos tão apaixonados, e também como fundadora da CDG, né? Porque ela não cansa, né, de fazer mesmo a diferença de várias formas. Então, obrigada, doutora, por tudo, né? É sempre muito emocionante conversar com a senhora e ouvi-la, tá? Então, agradecemos a todos e todas que nos acompanharam até aqui. Gostaria também de pedir que sigam nossas redes sociais. O nosso Instagram é @cdgbrasil. Temos também o canal no YouTube e no Spotify. Olha que bacana, estamos chiques aí também, viramos streaming, né? Compartilhe para ficarmos sempre conectados, espalhando informações sobre o universo das doenças genéticas e raras. Se você já tem o diagnóstico de alguma doença rara ou apresenta sintomas e tem a característica de alguma patologia, entre em contato com a CDG. A instituição auxiliará desde o acesso ao diagnóstico correto e específico até a defesa de seus direitos junto ao SUS e ou planos de saúde, a fim de garantir o tratamento de qualidade. A CDG possui equipe de profissionais capacitados e conta com um departamento especializado em processos administrativos que buscam o acesso aos seus direitos. O atendimento não tem custo, hein? Divulguem nossos eventos para alcançarmos o máximo de pessoas em prol da causa dos raros. Tenham todos um excelente dia, um abraço, muito obrigada e até o próximo Conexões Raras.